Olá, meus amigos, amigas, irmãos, aqui de São Lourenço e também de toda a região e também do resto do Brasil. É uma grande alegria podermos estar com vocês neste momento para adorarmos ao nosso Deus. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Aproveite, se inscreva no canal, aproveite e ative o sininho para que a próxima transmissão, quando acontecer, você seja avisado. Se você está nos acompanhando pelo Facebook, aproveite também, nos siga, nos adicione como amigos, compartilhe esta mensagem, abra aí uma sala de vídeo, e o importante é nós espalharmos a mensagem da salvação a todos aqueles com quem nós tivermos acesso. Você hoje está tendo a oportunidade de conhecer aqui a igreja de São Lourenço do Sul. Você já conheceu a igreja do Cristal, já conheceu a igreja da Coxilha Negra e hoje está conhecendo a igreja de São Lourenço. Aqui, com toda a atenção e os cuidados que o momento merecem, nós estamos reunidos para louvar e adorar ao nosso Deus. E também eu quero desejar aos irmãos que estão nos acompanhando aqui um feliz sábado, e como é bom estarmos juntos mais uma vez. Aproveito aqui para já deixar avisado que no sábado que vem eu estarei lá em Santa Teresa e no outro sábado estaremos na igreja da Coxilha. Se preparem que vão ser mais duas igrejas que em breve vocês estarão conhecendo também. Muito bem, eu quero começar a mensagem fazendo uma pergunta para eles que estão nos assistindo e para vocês que estão aqui também. Alguém aqui tem medo de alguma coisa? Agora vira todo mundo valente e corajoso, mas todos nós temos algum medo. É certo ter medo? Sim e não, né? Foi feita uma pesquisa em que se catalogaram os medos, digamos assim, mais famosos, os medos que mais afligem a população de uma forma geral. São as famosas fobias. E vocês sabem qual que é o principal medo da população do mundo inteiro? Vocês sabem medo de quê? Medo da morte? Tanatofobia? Não, não é esse. O medo mais apavorante, o medo mais assustador é a aracnofobia. Medo de quê? Aranha. Depois vem a ofidiofobia, medo de cobra. Olha, aranha não é toda aranha que eu tenho medo. Tem umas pequenininhas que a gente dá conta, mas tem umas criadas com Todd que dá desse tamanho, peluda, aí eu não tenho essa coragem toda não. Cobra também, eu não sou muito fã de cobra. A gente, nos desbravadores, a gente aprende a fazer a diferença entre a cobra venenosa e a que não é venenosa, mas eu confesso para vocês que entre olhar se a cabeça é redonda ou se é triangular, se o olho é de um jeito ou é de outro, se a escama é de um jeito ou é de outro, se o rabo é de um jeito ou é de outro, o melhor é ter medo de todas. Eu entro aqui nessa ofidiofobia, eu tenho medo de cobra também. Agora, o que vem em terceiro lugar é a acrofobia. E é medo de quê isso aqui? Acrofobia. É difícil, né? São uns nomes esquisitos, mas acrofobia é medo de altura. E tem coisa que dá medo. Em 2010, quando nós fizemos a viagem que eu já mencionei para vocês, lá nos Estados Unidos, nós tivemos a oportunidade de ir na cidade de Chicago, em um prédio que na época era o prédio mais alto
deste lado de cá do mundo. Do lado de lá tinha outros prédios mais altos, mas do lado de cá este era o prédio mais alto. 100 e tantos andares. E a gente subiu no elevador, e o elevador rapidinho sobe esses 100 e tantos andares, 1 minuto e meio estava lá em cima. E lá dava para ver uma vista fantástica. O dia estava um pouco fechado, mas os guias disseram que quando não tem nuvem, ali daquele prédio consegue se enxergar até o Canadá, do outro lado, de tão alto que é ali. Mas o que chamava a atenção é que esse prédio foi construído de uma forma para ganhar dinheiro também, porque para a gente subir no elevador lá em cima tem que pagar. E lá eles construíram umas saliências, eu não sei como é que a gente chamaria, uns nichos, algumas coisas, um outro nome, não sei, mas é como uma caixa de vidro que sai para a lateral do prédio, onde em cima é vidro, do lado é vidro e embaixo é vidro. É verdade que é um vidro dessa grossura, mas para a gente subir naquele vidro, entrar naquela caixa, olhar para baixo e não ver chão nenhum, ou melhor, ver o chão lá embaixo tudo pequenininho, dá um frio na barriga. E dava pena de algumas pessoas que chegavam perto, mas não tinham a coragem de pisar ali no vidro. Eu me lembro de um garoto de uns 14, 15 anos. O pai e a mãe estavam ali naquela caixa, porque é uma caixa grande, e são várias. Uma caixa que cabe ali 4, 5, 6 pessoas ao mesmo tempo. Os pais estavam ali e chamavam ele para que ele fosse junto para tirar a foto. E ele estava ajoelhado no chão, se debulhando em lágrimas, desesperado, de medo e dizendo, não vou, e eu caí na besteira de tentar ajudar. Tem hora que é melhor a gente não querer ajudar. E eu fui ajudar, e eu na época era mais fortinho, mais gordinho, e eu falei para ele, eu estava no espaço do lado, eu falei, garoto, pode vir, não precisa ter medo, isso aqui é forte. E comecei a pular ali em cima. Moço do céu, para com isso, moço, que você vai cair. Acrofobia, medo de altura. Às vezes é bom a gente ter medo de altura, que a gente não faz algumas artes que alguns fazem aí na altura, né? Agorafobia ou agorafobia, medo de quê? Medo do agora? Não. Eu disse que o nome às vezes confunde, né? Agorafobia é medo de espaços abertos ou lotados. Temos, por exemplo, astrafobia, pessoas que têm medo de relâmpagos e trovões. Misofobia. Misofobia é medo de germes, pessoas que têm um verdadeiro pavor. Imagina agora essa época de coronavírus, como que essas pessoas estão? É aquelas pessoas que se tiverem que sair de casa, vão sair com uma máscara que pega desde o cabelo até o pé, né? Tripofobia, não é medo de tripa não. Tripofobia é medo de buraco. Tem pessoas que têm medo de buraco. A fobia é uma coisa, às vezes, até mesmo irracional. Medos que para mim e para você são motivo de riso, para outros são verdadeiros motivos de pavor. Existem esses medos que eu mencionei, que são muito comuns, mas tem outros que são menos incomuns, porém até estranhos. Por exemplo, a lectorofobia, medo de galinha. Não é como as crianças que têm medo da bicada da galinha. O meu filho mesmo não levou uma bicada de galinha, mas levou uma bicada de ganso uma vez. A gente avisou para ele não chegar perto do ganso, ele insistiu e tomou uma bicada bem no traseiro.
estava de fralda, daí pegou na fralda, mas serviu para ele sair de perto ali, né? Outro medo, gamofobia. Medo de assumir compromissos. De repente, aqueles noivos que vão enrolando as noivas assim, ano após ano, vai ver que é isso aqui, gamofobia. Tem um outro, e aqui eu termino as fobias. Essa aqui vocês vão saber o que é. Hipopotomonstrosecipedaliofobia. Medo de que essa aqui? Mosquito? Vou repetir aqui. Hipopotomonstrosecipedaliofobia. É uma palavra só. Medo de palavra grande. Até isso existe. Sabe, queridos, por que eu estou falando estas coisas? Por uma razão simples. O medo é algo normal na nossa maneira de ser e viver. O medo é importante. O medo, ele existe. A gente, por exemplo, deve ter medo de fogo? Sim ou não? Não, não devemos ter medo. Devemos ter respeito pelo fogo, porque o fogo tem as suas utilidades também. Mas esse respeito que a gente deve ter pelo fogo, às vezes as crianças não entendem, e aí a gente precisa botar um medinho neles e dizer, olha, não bota a mão ali que vai queimar. O medo, às vezes, ele evita que a gente se exponha a situações de perigo, situações de risco, e o medo vai ajudar a nos preservar. Porém, muitas vezes o medo, ele serve para atrapalhar. O medo é uma emoção tão poderosa que até mesmo o inimigo, Satanás, usa o medo para fazer a sua obra, para tirar vantagem em nossas vidas, usar as nossas emoções para nos deixar mais vulneráveis aos ataques espirituais que ele muitas vezes nos faz. O medo, e aqui não se assustem com o que eu vou dizer, que daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor, o medo, ele está relacionado com a falta de fé. Quando eu digo medo relacionado à falta de fé, eu não estou me referindo a este medo básico, como a gente mencionou, o medo que é até saudável para a preservação da nossa vida. Mas eu quero deixar claro aqui que o medo é uma das principais armas que o inimigo usa para nos atormentar e nos afastar de Deus. Eu quero dizer para vocês nesta manhã que a mensagem de Deus para nós é que, por favor, não alimentemos o medo. Como assim? Na época do verão, e agora que nós estamos chegando no inverno aqui, lá nos Estados Unidos e no hemisfério norte, eles estão chegando no verão. E nos países frios, quando chega o verão, é comum, muitas vezes, serem flagrados ursos invadindo casas que têm piscina para darem um mergulho nas piscinas ali. Muitas vezes são fotografados, muitas vezes são filmados, às vezes são as mamães ursas com os seus filhotes que estão ali na piscina nadando. E é uma coisa bonitinha, fofinha, aqueles filhotinhos ali se divertindo, e eles se divertem mesmo, eles pulam e dão pirueta. Se você procurar na internet, você vai encontrar várias cenas dessas. Mas neste mesmo período, nesta mesma época, os noticiários, eles estão constantemente alertando, por mais fofinho que seja, por mais bonitinho que seja, não alimente os ursos. Por que que não se deve alimentar os ursos? Porque se tem uma coisa que o urso gosta de fazer, é o quê? Comer. Se der comida para ele, ele vai achar ruim?
Não. Se der comida para o urso, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar no dia seguinte para ganhar mais comida. E vai voltar de novo, e aquele que é pequenininho vai crescer. Agora, o fato de se alimentar um urso torna ele mais manso? Não. O urso, ele vai continuar sendo urso. E o que as autoridades estão sempre alertando naqueles países é: não pensem que vocês irão domesticar os ursos. Os ursos continuarão sendo ursos. E aqueles que alimentarem os ursos, mais cedo ou mais tarde, poderão ser feridos por eles. Da mesma forma, queridos, que não se pode alimentar os ursos, como eu disse, a mensagem de hoje é: não alimente o medo. Sabe por quê? Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Segundo Timóteo, capítulo 1. Acharam? Então fechem os olhos e mais uma vez vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, estamos aqui na tua casa louvando o teu nome. Já falamos contigo através das orações, já cantamos louvores a ti, mas agora, Pai, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco através da tua palavra. É o que pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. 2 Timóteo, capítulo 1, vamos ler vamos ler o verso 7. 2 Timóteo 1, verso 7 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Algumas outras versões, talvez, aqui até tem alguma versão que diz: Deus não deu espírito de medo. Outras versões dizem: Deus não deu espírito de covardia. É a mesma coisa. Deus não nos deu o espírito de temor, mas Ele nos tem dado poder, amor e moderação. Sabe, queridos, o Evangelho de João, capítulo 10 e o verso 10, nos diz que o ladrão, ele tem uma missão única, que é roubar e destruir. Todos aqueles que já passaram pela infeliz situação de ter sido roubado, ter tido a casa roubada, enfim, constata que não apenas eles roubam, eles não se contentam apenas em roubar, mas o ladrão ele quer destruir também. Eu tive a casa roubada 2 vezes. E é triste quando a gente entra na casa e sente falta daquelas coisas que a gente tinha e não estão mais ali. É uma sensação extremamente ruim, quem já passou por isso sabe. Mas é uma sensação ainda pior, porque a gente vê a casa toda revirada, toda bagunçada, e a gente se pergunta por quê? Não bastava levar, mas ainda simplesmente estragar outras coisas, revirar tudo. O ladrão, diz João capítulo 10, vem somente para roubar, matar e destruir. E é isto, queridos, o que o ladrão de nossas almas tem feito desde que surgiu o pecado. Ele tem tentado nos roubar, ele tem tentado nos matar, ele tem tentado nos destruir. Mas o mesmo texto diz que Cristo veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E o problema é que quando o povo de Deus tem medo, Satanás está roubando a alegria de viver, a alegria de servir a Cristo, a alegria da vitória. Quando o povo de Deus está livre do medo, aí sim, podemos andar em poder, podemos andar em autoridade e vitória,
como Cristo deseja que nós tenhamos. Quando o povo de Deus está livre do medo, o povo de Deus experimenta uma vida mais abundante em Cristo. Sabe, queridos, o medo rouba a nossa alegria. O medo ele rouba a nossa motivação. O medo, ele destrói o nosso destino. E é por esta razão que a mensagem de hoje diz: não alimente o medo. Vários medos começam com mentira. Nós estamos vivendo numa época agora que a nossa comunidade vive um verdadeiro pavor. Depois que começou essa história de coronavírus, quantas fake news já saíram por aí para assustar o povo? É tanta mentira que quando é contada uma verdade, a gente já não sabe mais no que acreditar. E quando a mentira é contada, sabe, muitas vezes o inimigo, ele começa a colocar o medo na nossa vida. Mas não é à toa que isso acontece, porque o mesmo Evangelho de João, no capítulo 8 e o verso 44, nos diz que Satanás é o pai da mentira. Então ele usa as armas que ele tem para fazer a sua obra. O diabo, ele desacredita Deus de todas as maneiras que ele puder. Ele começou a sua obra desta maneira, lá no Jardim do Éden, quando ele coloca uma mentira diante de Adão e Eva. Foi assim que Deus falou, não era daquele jeito que Deus tinha falado. E assim ele vai fazendo a sua obra. Foi assim que ele levou Adão e Eva, e Satanás, ao alimentar os medos de Adão e Eva, fez com que eles caíssem em pecado. E ainda hoje, Satanás continua a nos ajudar a alimentar os nossos medos hoje. Veja, eu insisto em dizer, eu não estou falando daqueles medos que eu mencionei no início, eu não estou falando do medo de altura, eu não estou falando do medo de galinha, eu não estou falando do medo de palavras grandes. Não. Existem medos muito piores. Eu estou falando do medo de falhar. Eu estou falando do medo de passar ridículo. Eu estou falando do medo de não conseguir agradar a Deus. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos nos privando de receber as bênçãos de Deus por termos medo de irmos à presença dEle. Muitas vezes estamos nos privando de receber o perdão de Deus por termos medo de ir até Ele e pedirmos esse perdão, confessarmos os nossos pecados. Por isso, queridos, a mensagem desta manhã diz: não alimente os medos. Um detalhe interessante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês neste momento é que uma das causas do medo, deste medo que eu estou me referindo, está em focar no temporal. Eu, mais uma vez digo, eu não estou me referindo à astrofobia, como a gente mencionou ainda há pouco, que é o medo de trovões e relâmpagos. Não, não é isto. Mas uma das causas do medo está em focar no temporal. Nós encontramos isto mais claro no livro de Mateus, no capítulo 14. Não vamos ter tempo de ler este relato todo, mas é uma história bem conhecida. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, nós encontramos a história de quando Jesus, depois de passar o dia inteiro pregando para uma multidão, ele orienta que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado do lago, que depois ele iria se encontrar com eles. Jesus queria estar um tempo a sós orando. Os discípulos foram para o meio do lago. Tarde da noite, vem uma tempestade, relâmpagos, trovões, ondas agitadas.
E Jesus não estava com eles. Eles já haviam passado por uma outra tempestade, mas Jesus estava com eles naquela ocasião, e dessa vez Jesus não estava com eles. Mas diz a palavra inspirada, que em determinado momento, quando brilhou um relâmpago, os discípulos viram se aproximando uma pessoa andando sobre as águas. A primeira reação que eles tiveram foi imaginar que era o quê? A própria Bíblia diz o que eles pensaram que era. Começa com fantá e termina com mas. Fantasmas. A primeira coisa que veio na mente deles, e está aqui no texto bíblico, é um fantasma. E cá entre nós, nem vou perguntar aqui quem tem medo de fantasma. Sabe, queridos, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de enfrentar uma tempestade na água. Não é a coisa mais agradável. Aqueles que acompanharam a mensagem de quarta-feira passada e ficaram até o final, viram que eu mostrei ali a igreja do Lago das Garças, aquela igreja sem paredes. E eu mostrei ali a estrada para chegar. A estrada era o rio. 1h30 subindo pelo rio Mamoré, com as suas águas barrentas, e mais 1 hora subindo o rio Pacas Novos, com as suas águas negras e frias. Só que isto a gente, obviamente, ia de barco, mas não imaginem esses barcos grandões assim, não é navio não. Imagine aqueles barcos que ficam um tantinho assim fora da água apenas. Aquele barquinho que a gente tem que cuidar quando está pensando, para o pensamento, se está do lado de cá, não vir para o outro lado, porque só do pensamento mudar de um lado para o outro já pode desequilibrar ali e entrar um pouquinho de água. E uma das vezes, a gente estava lá, passamos o final de semana, e depois do almoço, o irmão Gonçalo, que era o que nos conduzia de barco, falou: pastor, é melhor a gente ir embora porque está vindo uma tempestade aí, vai pegar a gente. E a gente entrou naquele barco e 30 minutos depois, a tempestade chegou. E uma tempestade, queridos, que acontece muito lá na região norte, a gente não escuta relâmpago, a gente não escuta trovão, é só aquele balde de água que cai todo de uma vez em cima da gente, água que não acaba mais. Era tanta água que eu estava um pouco mais na frente do barco, mas tinha momentos que eu não conseguia enxergar 10 metros na frente, 20 metros na frente, água tampava tudo. E aquela água que estava vindo de cima para baixo, quando chegava no barco, ela não passava direto do barco, ela ia ficando ali dentro do barco, ela gostava do barco, ia ficando ali fazendo companhia para a gente. E teve alguns momentos que eu falei para o irmão Gonçalo, e essa água aqui está entrando, irmão Gonçalo? Não, pastor, está tudo bem, tudo tranquilo. Até que depois de mais algum tempo, o irmão Gonçalo falou: pastor, olha embaixo do banco, vê se tem uma vasilha. E tinha uma vasilhinha daquelas Tupperware da Doriana, né? Aquelas embalagens de margarina. Falou: pastor, pega ela e começa a tirar a água. Aí o medo vai ficando mais forte. Estamos falando de rio. A água normalmente calma, mas com o vento formam ondas. Aqui a gente tem um lago, aqui na nossa cidade. Temos 3 praias, uma delas inclusive é a Praia da Ondina, e se a gente for lá, está cheio de onda. E tem umas ondas que são grandinhas. Agora, imagine essas ondas com um barco que fica um tantinho assim fora da água. E depois de algum tempo o motor quebrou. Queridos, não é fácil.
Só que tudo isto foi de tarde. Agora imagine esta cena toda à noite, uma tremenda escuridão, sem Jesus no barco e ainda aparecendo um fantasma. Quero ver vocês rirem dos apóstolos agora. Eles estavam apavorados, mas neste momento, Jesus, conhecendo o medo que eles tinham, Jesus faz o quê? Calma, sou eu, não é fantasma não, sou eu, é Jesus, o amigo de vocês, o mestre de vocês, sou eu que estou aqui. E Pedro então, o valentão, aquele que tinha coragem de pegar a espada e cortar a orelha, porque errou o pescoço, que o objetivo dele era cortar o pescoço. O Pedro, o valentão, mas que até alguns instantes antes estava tremendo dentro do barco também, ele diz: mestre, se é você mesmo, fala para eu ir aí que eu vou. E Jesus falou, então vem. E a Bíblia nos diz que Pedro saiu do barco e fez o quê? Caminhou sobre a água também. Enquanto Pedro esteve focando em Cristo Jesus, ele continuou andando sobre a água. Mas teve um momento que Pedro parou de olhar para Cristo e olhou para a tempestade. No momento em que ele olha para a tempestade, o que acontece? Ele afunda. Sabe, queridos, foi só um momento que ele tirou os olhos de Cristo. Foi só um momento que ele olhou para o temporal. Foi só um instante em que ele se distraiu, digamos assim. Mas foi o suficiente para que ele se afundasse. Ele olhou para o temporal, o medo se instalou em sua mente. E o medo se instalando, a fé começa a falhar. E ele afunda. E se você prestar atenção, você vai ver que uma das causas mais frequentes e mais forte dos nossos fracassos é quando nós deixamos de olhar para Cristo e começamos a olhar para os temporais ao nosso redor. E eu quero dizer para você que não importa o que você esteja passando, o nome já diz, está passando, vai passar. Aquele temporal lá no Lago das Garças, ele passou. Aquele temporal que os discípulos enfrentaram, ele também passou. Não importa o que eu e você estejamos atravessando, não importa quais as lutas que estejamos travando, não tenhamos medo. Não olhemos para o temporal, olhemos para Cristo. Sabe, queridos, 2 Coríntios capítulo 5, diz que nós devemos andar pela fé e não pela vista. Pela fé em Cristo e não olhando para os temporais da vida. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ao invés de ficarmos olhando para os temporais da nossa vida, ao invés de ficarmos alimentando os nossos medos, olhemos para Cristo Jesus, exercitemos nossa fé em Cristo Jesus. Só que eu disse antes e repito agora, muitas vezes o medo, ele está relacionado com a mentira. Satanás, o mesmo que tenta nos fazer ter medo de Deus, ele também é o pai da mentira. E quantas vezes ele sussurra ao nosso ouvido: olha aí a sua condição miserável que você está. Você acha que Deus vai te dar atenção? Quantas vezes ele sussurra para a gente: olha aí para a tua situação financeira destruída, não tem jeito para você, você não vai conseguir, você não devolveu o suficiente para Deus, Ele está punindo você, você não vai conseguir esse novo emprego, nem vá atrás, Deus nunca vai perdoar os seus pecados,
Mentiras que vão sendo colocadas pelo inimigo na nossa mente, mas que vão alimentando o medo e nos separando de Deus cada vez mais, nos afastando de vez cada vez mais. Sabe, alguém certa vez comparou Satanás com alguém que está com uma lente de aumento na sua mão. Aqueles problemas que são pequenos, ele com a sua lente de aumento faz que para nós pareçam que sejam barreiras intransponíveis. Aquele pecado, e não existe pecado grande ou pecado pequeno, aquele pecado que está nos separando de Deus, ele chega com aquela lente de aumento e diz, esse pecado é tão grande, é tão grande, é tão grande, que Deus não vai nem tentar te perdoar. Mentiras que vão sendo contadas pelo inimigo para nós, e nós começamos a ter medo do próprio Deus. Sabe, queridos, não podemos alimentar os medos. Mas, pastor, é difícil. Temos lutas. Eu sei, queridos, eu tenho lutas também. Quantos de nós não estamos neste momento enfrentando pressões da vida? Dificuldades com filhos, lidando com doenças, problemas financeiros, problemas de trabalho, problemas familiares, e a lista poderia continuar muito. Mas é isto que eu admiro o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que escreveu o texto que nós lemos lá no início, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, ele mesmo que diz que Deus não nos deu um espírito de medo, Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus não nos deu um espírito de temor, ele sabia do que ele estava falando. Esse livro de 2 Timóteo, os estudiosos acreditam que tenha sido a última mensagem de Paulo. Ele já sabia que o fim da sua vida estava se aproximando, e ele faz aqui os seus apelos finais. E ele está dizendo, confie, não tema. E ele sabia do que ele estava falando. Se a gente olhar em 2 Coríntios, nós vamos encontrar um relato das lutas de Paulo. O livro de 2 Coríntios é uma carta que Paulo escreveu para defender o seu ministério, que a igreja de Corinto estava dizendo que Paulo não tinha o direito de se chamar um apóstolo de Cristo, não tinha direito de dizer que era um mensageiro de Cristo. E ele usa esta carta para demonstrar que ele sim é também um servo de Cristo. Em determinado momento ele diz, vocês estão dizendo que alguns têm mais direito de serem chamados servos de Deus, discípulos de Cristo, porque sofreram? E ele diz, eu também sofri. Eu sofri naufrágios. Eu fiquei perdido no meio do mar. Eu sofri fome. Eu sofri nudez, eu passei frio, eu fui apedrejado, eu fui açoitado, eu fui aprisionado. Sabe, queridos, Paulo, quando ele diz que Deus não nos criou com esse espírito de temor, ele sabia do que ele estava falando. Paulo foi alguém duramente provado. Paulo foi alguém que muitas vezes Satanás esteve sussurrando mentiras no ouvido dele, dizendo, você é um derrotado, você é um perdedor, você não tem direito ao perdão, você não tem direito à salvação. Não é à toa que há momentos em que ele diz, o maior dos pecadores sou eu. Mas Paulo nunca perdeu tempo olhando para a tempestade. Ele manteve os seus olhos focados em Cristo Jesus. Uma última situação que eu gostaria de apresentar para vocês está no livro de Números, capítulo 13. Também não vamos ter tempo de ler, você pode ler em casa, mas é também uma história bem conhecida. Capítulo 13 de Números, nos conta a história dos 12 espias. O povo de Israel estava à beira de entrar na terra prometida. E para que eles tivessem a sua fé fortalecida, Deus orienta então, para que os espias vão lá olhar a terra e trazer o relato
para eles. Agora eu pergunto para vocês, quando Deus autoriza que os espias fossem até lá, Deus sabia que eles iriam encontrar com os gigantes? Ou será que Deus imaginava, não, eu vou conseguir esconder os gigantes deles para eles não verem? Deus sabia que eles iriam encontrar os gigantes. Mas o objetivo de Deus era justamente este, que eles vissem o gigante, mas lembrassem que ao invés de olhar para a tempestade, deveriam olhar para Cristo. Ao invés de olhar para o gigante, deveriam olhar para Cristo. Mas o fato é que quando estes espias retornam, 10 deles dão o relatório. E qual o relatório? É uma terra de bênçãos. Mas não é para a gente. Não é para a gente porque tem gigante. E esses gigantes são tão grandes que a gente perto deles é um gafanhotinho, um grilo, que eles vão pisar em cima e vão esmagar. Eles estavam mentindo daquilo que eles viram? Não, foi isso que eles viram. Mas os outros dois, Josué e Caleb, trouxeram um relatório diferente. Mas será que eles não viram gigantes? O que vocês acham? Josué e Caleb viram gigantes? Viram. Tanto é que 45 anos depois, Caleb exige de Josué a terra que havia sido prometida para ele, mesmo sabendo que tinha gigantes lá em cima. Josué e Caleb sabiam que tinha gigantes. Eles também tinham visto os gigantes, só que diferente dos 10, que disseram, esses gigantes são tão grandes que a gente é pequenininho diante deles. Esses dois, Josué e Caleb, disseram, é verdade, tem gigante, mas gente, vocês não imaginam que quanto maior a árvore, maior o tombo. Imagina só o barulho que vai fazer quando Deus botar esses gigantes tudo no chão, quando eles caírem e baterem a cabeça no chão. Um olhando para o gigante e o outro olhando para Deus e sabendo o que Deus pode fazer com o gigante. Sabe, queridos, infelizmente, a história você conhece. O povo de Israel preferiu deixar que os seus medos fossem alimentados. E a mensagem de hoje é: não alimente os medos. E para que eu não alimente os medos, eu preciso alimentar o quê? A fé. Trazendo para a nossa vida espiritual, quantos medos a gente tem? Medo de pregar, medo de testemunhar. Eu não sei dar estudo bíblico, eu não sei pregar, nem encaminhar um link eu sei, nem sei o que é link. Sabe, queridos, Deus ele não nos criou com espírito de covardia, espírito de temor, espírito de medo, não. Ele nos criou para vencer. Tem muitas almas ao nosso redor, muitas, amigos, vizinhos, familiares, desconhecidos, estranhos, talvez até inimigos, mas são pessoas que estão precisando receber a mensagem da salvação. E cabe a eu e você levarmos a mensagem para eles. Mas pastor, o gigante é muito grande. Sim, o gigante é grande. Mas você vai ficar pensando no tamanho do grilo que você é? Ou você vai ficar pensando no tamanho da queda que esse gigante vai levar quando Cristo derrubá-lo? É isso que a gente tem que ver. Eu vou alimentar o meu medo ou eu vou alimentar a minha fé? Pastor Roberto Rabelo, que alguns tiveram o privilégio de ouvir as suas mensagens, a maioria dos que tiveram o privilégio de ouvir as suas mensagens está no grupo da vacina. Quem já foi vacinado tem mais chance de ter ouvido o pastor Roberto Rabelo pregar. 50 anos ou mais pregando. Quantas pessoas ele levou aos pés de Cristo. Mas mesmo o pastor Roberto Rabelo teve a primeira vez que ele pregou.
E eu pergunto para vocês, a primeira vez que o pastor Roberto Rabelo pregou, ele pregou com a mesma técnica, com a mesma sabedoria, com o mesmo, entre aspas, sucesso que ele teve ao longo de todo o seu ministério? Não, foi a primeira vez. Pastor Luiz Gonçalves, quantas pessoas já levou aos pés de Cristo? Se tem alguém que sabe dar um estudo bíblico, é o pastor Luiz Gonçalves. Não apenas dá estudo bíblico, como ele criou séries de estudos bíblicos, filmou séries de estudos bíblicos, ele sabe. Mas tente imaginar a primeira vez que ele deu um estudo bíblico. Será que foi fácil? Não, queridos. Esses colportores aqui tiram de letra agora, quando eles têm que chegar na frente de alguém e oferecer um livro. Isso aqui para eles é um galho fraco. São os colportores de sucesso aqui. A obra de publicações aqui no nosso campo está do jeito que está, porque tem esses dois aqui para garantir. Mas a primeira vez que eles tiveram que bater palma diante de uma casa, a primeira vez que eles tiveram que abrir o prospecto para mostrar o livro, eu nem vou perguntar para eles se foi fácil, porque eu já fui colportor também e sei como é que foi. Sabe, queridos, se nós formos ficar olhando para o temporal, se nós formos ficar olhando para os gigantes, nós só vamos ser derrotados. Não podemos alimentar os medos. Não, nós temos que alimentar a fé. Porque alimentando a fé, que vamos receber a vitória que Cristo Jesus deseja nos oferecer. Ao terminar a mensagem nesta manhã, queridos, eu quero mais uma vez repetir: não alimente o medo, não tema, confie. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Estamos passando por lutas e problemas? Sim. Isso nos põe um frio na barriga? Sim. Mas não entremos em desespero, confiemos em Deus. Estamos enfrentando problemas financeiros? Façamos a nossa parte. Não adianta só confiar em Deus também não, a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta a gente estar afundado na dívida e pedir: Senhor, socorre, e continuar e gasta, e gasta, e gasta. Não, a gente tem que fazer a nossa parte, mas confiar em Deus. Estamos passando por problemas de saúde? Confiemos em Deus. O pessoal que está estudando, estamos enfrentando dificuldades para estudar nesse período de quarentena, de isolamento? Sim, estamos enfrentando dificuldades, mas confiemos em Deus. Estamos tendo dificuldades para fazer o trabalho missionário? Satanás acha que está colocando dificuldades diante de nós. Mas se nós acreditarmos nas mentiras que ele conta para nós, o medo vai aumentar. Não devemos temer fazer o trabalho missionário, nós temos que focar em Deus, confiar em Deus, certo de que Ele vai nos dar a vitória. Ele não nos criou para um espírito de derrota, mas Ele nos criou para a vitória. Ele criou você para ser um vencedor. E a maior vitória de todas é estarmos, pelo sangue de Cristo, todos juntos nas mansões celestiais. Que Deus nos abençoe a todos.